solar. Muito bem, então esse é o nosso curso Eletromagnetismo 2. Nossas aulas vão ser aqui na sala Passeio A, né? E brevemente falando sobre o programa da disciplina, está na homepage. Tá? Isso é a continuação do curso de Eletromagnetismo 1, que a gente culminou com as equações de Maxwell no regime dinâmico. Tá? O último capítulo do curso parte 1 foi a lei de Faraday e o conceito de corrente de deslocamento. Então, com isso, fechou-se as equações de Maxwell. Né? Então, a gente tem as equações, agora a gente vai começar a ver as consequências dessas equações de Maxwell. Então, uma delas é a existência de ondas eletromagnéticas. Né? O único tipo de perturbação que não precisa de matéria para se propagar. Né? Pode transmitir informação com isso. Você tem dois pontos, entre eles vácuo, você pode transferir informação do ponto A para o ponto B, mesmo que não tenha matéria entre eles. Diferença de som, né? Que precisa de matéria para se propagar. Então a gente vai ver como as equações de Maxwell prevêem as ondas eletromagnéticas, quais são as propriedades principais dessas ondas, né? Como é que a gente entende o que a gente entende por frequência, como bem de onda, né? Número de onda e assim por diante. Como é que a matéria responde à passagem da onda eletromagnética, né? Por que os materiais têm cor, né? Certas cores? Isso tem a ver com como é que eles absorvem certas faixas de frequência e assim por diante. Então, tudo isso é explicado por esses conceitos que a gente vai falar aqui no final desse capítulo, no caso, capítulo 7 do texto que a gente vai falar já, pela sua dispersão. Depois a gente vai ver como é que se dá, né, o fenômeno de reflexão e refração, né, em superfícies, uns conceitos importantes. Vamos falar sobre linha de transmissão, ou seja, quando você tem estruturas cujo tamanho, né, é da ordem do comprimento de onda, certos efeitos aparecem. Né? Então, vai falar sobre isso. Vai falar sobre casamento de transmissão, vai introduzir um aplicativo chamado Carta Smith, que vocês vão aprender a usar. Vamos falar sobre guia de onda, tá? Que são estruturas para transmissão de altas potências de eletromagnéticas. Quando a potência fica muito excessiva, você não pode mais usar cabo coaxial, você começa a usar guia de onda, né? Para transmitir muito mais potência. Se você está numa estação de televisão, a potência que vai lá para a antena vai através de guias de onda metálicos, né? Que é alta potência, né? Quilowatts, né? De potencial eletromagnética. E a gente vai falar sobre radiação e antena, né? Para ver como é que distribuições de carga de correntes produzem radiação. Né? Para ver como determinar essa radiação para uma dada configuração da fonte. E finalmente a gente vai falar sobre ressoadores eletromagnéticos, um dos quais, o exemplo clássico, é o forno de micro-ondas. Um ressoador que permite você aquecer os alimentos. Né? Nós temos aqui, esse curso vai ser todo gravado. As videoaulas vão ser publicadas no canal YouTube da disciplina de eletromagnetismo. Né? Essa informação você vai ficar recebendo, quem tiver cadastrado no grupo, né? Vai ficar sabendo disso. Foi publicado hoje, essa aula vai ser publicada. Aqui tem algumas informações importantes, né? Para saber onde eu estou, você pode ver minha agenda. Meu e-mail daqui, meus contatos, vários contatos. Aqui está o endereço do grupo e aqui está o link para o curso no YouTube. Né? As aulas vão ser postadas aqui nessa página. Né? Está aqui em cima o endereço. Bom, o livro-texto que a gente usa, né? Deixa eu voltar aqui para a página principal. É meio estranho essa internet, ela está trabalhando na forma de rajada, né? Rajada de informação. Dá uma rajada de repente. Muito.
impressionante. Bom, impressionante. Não sei se é por causa desse outro sistema aqui, que está no meio. Pronto, aqui tem. Deixa eu ir para. Deixa eu ver aqui. Não sei se esse bicho aqui que eu estou mexendo está enganchando lá com outro. Deixa eu só ver aqui. Ele entra, daí esse aqui entra. Esse aqui demora, não sei porquê, esse aqui é rápido. Só tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Bom, nós temos o livro texto, é o livro da minha autoria, que está disponível online. Estou tentando aqui chegar nele aqui, tentar abrir, né, o link para o livro, certo? Rapaz, deixa eu tentar mudar de rede, talvez. Talvez outra rede esteja melhor. Talvez a pior rede esteja melhor do que isso aqui. Deixa eu escrever aqui, né? Bom, o livro texto é o e-book. Eletromagnetismo, parte 2. Vocês vão achar diretamente lá na página, né? Esse aqui aparece. Meu Deus do céu, isso não aconteceu antes aqui antes. Vamos ver por aqui mesmo, certo? Nós temos nessa página da disciplina, tem um link, tá certo? Que é a bibliografia, né? Então esse livro aqui, parte 2, tem capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, e o 12 tem só a imagem, mas não tem link ainda. Então o 12 vocês vão ter a cópia PDF, ou talvez até o fim do curso tenha a versão HTML dele. Tá? Então tem exatamente essa distribuição de material nessa ordem aqui. Né? Capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, os 6 primeiros capítulos. O livro dela também tem 2 partes. A parte estática vai de 1 a 5, né? De 6 a 12 vai a parte dinâmica. Bom, avaliações, né? Como é que é a avaliação? Nós vamos fazer 6 exames, tá? Porque é muito material, né? Então a ideia é quebrar em 6 exames. Cada exame é um capítulo. E nós temos também o que a gente chama de oficina, né? Então cada avaliação, uma avaliação, né? Como é que ela é? Seis exames, né? E as aulas de exercício, na realidade, são oficinas que a gente faz, ou seja, vocês têm que fazer uma atividade que é uma versão mais simples da prova, certo? Ou seja, cada conjunto de 3 aulas, né, dá um material de um exame. Daí, quando a gente faz as 3 aulas, na próxima, a 4ª seria a oficina. Então, vocês fazem a oficina, vocês podem consultar, mas o objetivo da oficina é realmente vocês entrarem em atividade. É realmente fazerem as coisas. Mesmo sem saber, tentar descobrir como é que faz. Porque é nesse momento que se aprende. No momento de não saber fazer direito e a gente perguntar como é que faz. E daí você tem 3 aulas oficina e exame. Né? Tá? Está aparecendo aí? Tá, né? Então, bem pequeno. Né? A oficina vale 30% da nota. Tá? Exame, 70%. Quem não fizer oficina, ou quem estiver na oficina sem fazer nada, ou só
né? De forma assim, desinteressada, sem mostrar realmente que está participando, né? Vai perder praticamente as contas. Né? Tem que estar fazendo atividade. Né? E quem fizer e se envolver vai praticamente ganhar as contas. Ok? Que mais? E cada exercício, né, são 3 notas. Né? Cada nota, um exercício escolar, é a média de 2, exame 1, né? Estou olhando ali para cima, mais exame 2 sobre 2. Tá? Exame que eu digo é avaliação, a combinação dessas duas coisas aqui, né? Sobre 2. Então, a nota de cada exame, de cada exercício escolar vai ser avalia, né, a oficina do exame, tira a nota, daí faz outro exame, outra oficina, faz a média. Tá? O que mais a gente tem aqui de informação? Tem aqui, só para vocês saberem, né, o que vocês têm de recurso. Né? Além dos e-books, além de aulas anteriores, certo? Vocês vão ter à disposição também videoaulas anteriores, se quiser assistir, na frente alguma coisa que ainda não foi dada, você pode dar uma olhada antes, como é que é. Às vezes tem coisa que a gente fala, introduzir outras coisas, né? Então nem sempre são exatamente iguais as aulas. Bibliografia, bom, além de livro, tem outros livros recomendados, vocês lerem. Certo? A internet é uma fonte rica de informação, vocês têm a internet à disposição. Quem não fez o curso comigo pode dar uma revisada no parte 1 do livro. Tem alguns aplicativos web que a gente está listando aqui, alguns tutoriais, alguns vídeos, alguns links para vídeos. Aqui está o cronograma, né, da avaliação. Tá? Voltando, né, a modificação, a última modificação. O que está começando agora, começo normal, começo das aulas. Primeira prova, primeiro exame, 23 de março, né? E assim por diante. Sabe? A gente deve terminar o curso no final de junho de 2016. Tem gabaritos de exames anteriores, tá? E a gente vai colocar aqui os gabaritos das oficinas. Né? Bom, entre outras informações. Alguma pergunta de avaliação, alguma dúvida nessa parte aí? Muito bem. Vamos começar então na nosso primeiro tópico, né, dessa aula, que a gente vai falar sobre não posso muito em cima. O tópico dessa unidade é a onda plana uniforme. E a gente agora está interessado, né, em situações. A gente vai tratar situações em que a fonte está presente, mas no momento nós estamos interessados nessa situação ilustrada na figura. Né? Em algum lugar remoto, existe uma flutuação de carga. Flutuação de carga, né? Tem a densidade de carga e tem a corrente gerada, ou seja, isso tudo a gente chama de flutuação de carga. Né? Havendo flutuação de carga, isso vai alimentar as equações de Maxwell, isso vai fornecer algum tipo de perturbação que a gente quer avaliar. E nesse capítulo, a gente está interessado em estudar o efeito de flutuações de carga longe da fonte, ou seja, numa região em que não há carga. Então é nessa região aqui delimitada por essa superfície sigma. Vamos admitir que a gente está inicialmente no vácuo, o efeito de meio material vai ser introduzido depois. Né? Você tem lá, o que é a flutuação de carga? Uma antena da televisão lá não sei aonde. Né? Tem a corrente no fio oscilando, né? Então, está lá longe, ele está querendo analisar o efeito daquela perturbação aqui, longe da flutuação. Então, na nossa região de interesse, não há, certo, carga nem corrente, é vácuo.
Então, só recapitulando, o que são as equações de Maxwell, né? Equações de Maxwell, lembre-se da notação, né, para quem não está familiarizado. No regime temporal, a gente usa letras redondas, tá? Para dizer que as funções dependem das coordenadas e do tempo. Tá? Então, as equações de Maxwell, forma final, né, completas, você tem a lei de Faraday de forma diferencial, tá? A equação por divergente do vetor de deslocamento elétrico, vetor de densidade de fluxo elétrico. Observe que eu estou fazendo essas letrinhas assim, meio arredondadas, né? Para mostrar que essas funções são funções de tempo. O senhor também é meio deitado aqui para a função do tempo. Divergente de B, 0. E o rotacional de H, igual a J, né? Mais a densidade de corrente de deslocamento, que é o dDdt. Né? Essa é a forma das equações de Maxwell. Existe uma conexão entre, vamos escrever aqui, né? Só lembrando, D igual a ε0 é mais P, essa é a forma geral. P é o vetor de polarização, né? P, M0, H mais M. Vou fazer um M aqui mais um M arredondado, né? Isso aqui é o vetor polarização, isso aqui é o vetor magnetização, que só existe quando tem matéria. Tá? Então, no nosso caso, ele está estudando o fenômeno longe, né, da flutuação de carga, sendo numa região em que não tem carga, densidade igual a 0, e a densidade corrente, na nossa região de interesse, é 0. A polarização, por sua vez, é 0 porque está no vácuo, o vácuo não tem polarização, e a magnetização do vácuo também é 0. Com isso, isso aqui sai, isso aqui, aliás, isso aqui sai, né? As equações ficam mais simples, e por sua vez, B fica μ0H, né? Isso aqui sai, D fica ε0E. Né? Então, com essa modificação, nós ficamos com as equações rotacional de E igual a menos μ0 dHdt, né? Divergente de E igual a 0, porque D igual a ε0E, ou igual a 0, então aqui tem um ε0 que é a chance de sair. Né? Rotacional de H igual a ε0 dEdt, que é o D, né? ε0E. Divergente de H igual a 0. Que B igual a μ0H, né? Só lembrando. D no vácuo é ε0E. B é igual a μ0H, certo? E lembrando os valores das constantes, né? Permissividade elétrica do vácuo vale 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Permeabilidade magnética do vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Fala de unidade de capacitância, Henry, unidade de indutância. Okay? Então nós temos agora equações envolvendo duas grandezas RH, e a gente pode obter equações diferenciais apenas numa, né? Por exemplo, eu quero usar o rotacional de H, né? Então eu preciso ter o rotacional de H nessa equação, basta aplicar o rotacional em ambos os membros aqui. Né? Eu fico com o rotacional aplicado a essa equação como um todo, por exemplo, vai me dar o rotacional de H que está relacionado com a derivada no tempo, que é, né? Fica o rotacional de E, com menos μ0 ddt rotacional de H. Isso aqui, por sua vez, está aqui em cima, né? Isso aqui vai dar menos μ0 ε0
Transformando H em DT vai dar D2E DT2. Então, temos uma equação de segunda ordem aqui, né? Esse miséria Y0, a gente vai ver já já que ele, na realidade, né, é relacionado à velocidade da luz no vácuo. Vamos definir assim por enquanto. Se não soubesse nada, vamos definir esse parâmetro C. Tem dimensão de metro por segundo. Tá? Se calcular, usar a análise dimensional, vai verificar que isso aqui tem dimensão de metro por segundo. Se calcular com as constantes, aqui vai dar aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo é exatamente isso aí, né? 300 mil km por segundo, então 3 vezes 10 a oitava. Então isso aqui dá menos 1 sobre C2 D2E dt2. E aí você usa um teorema da análise vetorial para explicitar o rotacional, isso aqui, o rotacional de E. Isso aqui tem a identidade aí, vocês podem procurar nos livros, gradiente divergente menos o Laplaciano de um vetor, que a gente já discutiu isso antes, né? A operação vetorial, que tem a ver com o Laplaciano, nós conhecemos. E daí nós sabemos que o divergente E está aqui em cima, né? Como não há fontes, igual a zero. Né? Então ficou. Temos que na realidade não tem. Então o rotacional do rotacional nada mais é que menos Laplaciano. Então isso é igual a isso, né? Então fica uma equação que se chama da equação para E, né? Algo desse tipo aqui. Tem essa equação. C aparece explicitamente na equação, vamos sumir aí de 0 com 0. E se ele fizer a mesma coisa para H, se ele faz rotacional de H, né? Faz a mesma coisa. Então, rotacional, aqui é ε0 dt, né? Rotacional disso. E o rotacional de E está aqui em cima, relaciona novamente, e a gente obtém uma equação exatamente igual, idêntica, para H. Ou seja, as grandezas campo elétrico e campo magnético obedecem à mesma equação no vácuo, né? Laplaciano de H menos 1 sobre C2 D2 H dt2 igual a zero. Então, essa equação, para cada sistema coordenado, vai ter um tipo de forma específica de solução. Né? E a gente vai tentar ver da forma mais simples, né, qual a solução que a gente pode obter. Para analisar então essa equação, cada componente, se eu decomponho E ou H, né, chamado de E ou H, vamos chamar isso aqui de um vetor F, né? Qualquer que seja os vetores, né? Se eu pego E ou H em coordenadas cartesianas, né? Ou seja, se eu pego o campo elétrico, componente x de E, mais direção x, mais componente de y, e se eu, quando eu uso coordenadas cartesianas, Laplaciano de E ou H, ou seja, Laplaciano de F, né, fica... Vou desligar aqui o Skype, porque senão alguém pode me chamar. O Laplaciano de F, né, fica aí, como o F é um vetor decomposto de cartesiano, fica AX, Laplaciano de Fx, né, mais a y, Laplaciano de Fy, mais a z. Ou seja, essas equações são todas simples de resolver. Basta a gente resolver uma componente, a gente vai saber a solução de todos os componentes para E e H. Tá? Então, se uma componente seja x, y, z, hx, hy, hz, ou seja,
de forma genérica, f(x), f(y), f(z), chamar de psi, né? O componente i do campo, vamos chamar de uma função escalar. Tá? Então a equação que tem que resolver, no caso, né? É a equação simples, é a equação da onda, desse tipo aqui. Eu resolvendo essa equação aqui, eu sei a solução em cartesianas como um todo. Então, sabendo a forma dessa solução, tá? Eu vou saber resolver para os vetores no vácuo. Tá? O quê? Está aqui, está aqui. Ó. A derivada espacial, ou seja, o que é labrador em cartesiano? D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dd2, né? Então você tem assim uma combinação de derivadas no espaço e no tempo, que tem que dar zero. Aí falou, esse tempo está aqui. Essa função psi, o que é psi? É uma das componentes de E ou de H, e que é uma função que depende de quem? X, Y, Z e T. Tá? A gente não vai achar uma... Veja, como a gente não sabe como é que a função vai dentro do tempo, ele não vai achar uma forma explícita para a função. Não sabe a solução, mas ele vai saber como é que ela se comporta. O que ele vai mostrar é que essa função psi se comporta como uma onda. Vai ver que ela se propaga com velocidade que é usando a luz. Então é isso que ele vai descobrir aqui. Ok? Então vamos lá. Então é o que a gente quer saber. Qual é a solução geral, né, da equação? Sem resolver, ele não sabe a forma, né? O comportamento da função. Solução. Essa chamada equação da onda, né? Essa que a gente acabou de escrever. É em cartesiana, tá? Para isso, a gente vai fazer alguns malabarismos matemáticos aqui. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe em todos eles, mas só para gente... Alguns pontos importantes eu vou falar aqui. Vamos chamar essa função, que a gente quer descobrir como é que é o jeito dela, tá? Uma função de chamar essa combinação. Na verdade, ele vai mostrar que essa função depende, essas coordenadas, elas têm uma relação específica. Essa é a relação específica que vai dar a onda que a gente está procurando. Então, vou chamar essa função que está no argumento, né, chamar f de w. W é essa função que está aqui dentro, certo? A função dessas coordenadas. W, x, y, z e t. Certo? Então, lá na equação da onda eu tenho d2 dx2, né? d2 psi dx2, ou seja, d2 psi dy2. Então, eu tenho que calcular todas essas derivadas aqui. Tem o D2 psi dz2 e tem D2 psi dt2. Então tem que calcular essas derivadas todinhas. Tá? Vamos parametrizar em termos de W e vamos ver o que acontece. Isso aqui na verdade é a mesma coisa que fazer derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z, aqui também. Tá? Por exemplo, em relação a x, né? D2f, que é D2 psi, né? D2f dx2, começa com, primeiro, df dx. Né? Regra da cadeia. df dx é df dw. Então, observe que se w é o único argumento de f, df dw é derivada total. Então, daria df dw, dw dx. Regra da cadeia. Certo? W é a opção de 4 variáveis. Né? Isso é df dx. d2f dx2 daí, né? É ddw disso aqui. Tá? Melhor, né? Vou fazer a regra da cadeia. D2 é derivada em relação a x, isso aqui, né? Então é ddx, isso aqui. dw dx, derivada total de f em relação a w, né?
Com a regra da cadeia aqui, tá certo? Da derivada segunda de W, vezes a derivada primeira de F. df dW d2w dx2 né? Mais dw dx, né? Mais a derivada disso vezes a derivada disso em relação a x. d dx, isso aqui, vai dar d dx de df dw, né? Tá? Isso aqui vai dar df dw, deixa eu ver se está certo aqui. df dw, tá? Exatamente df dw, né? d2w dx2. Tá? E aqui, dw mais dw dx. Daí vamos calcular essa derivada. Isso aqui vai derivada em relação a w dw dx. Derivada em relação a w vai dar d2f dw2 dw dx. Então, em resumo, a derivada segunda da função vai dar uma combinação de df dw d2w dx2 mais d2f dw2 dw dx ao quadrado. Né? É assim que a gente faria, né? Assim que parametramos dessa forma. Basta fazer uma dessas que a gente tem agora, todas elas, né? Certo? Em resumo, se eu calcular em relação às outras, basta de fazer a mesma regra aqui. Em relação ao tempo também, no fim você fica com algo assim, tá? Algo desse jeito aqui. Depois de alguma algebrinha, tá? Fica com esse... Bom, o Laplaciano de psi dá isso aqui. Ó. Observe que tem o coeficiente da derivada segunda que tem derivada ao quadrado. Né? O coeficiente da derivada primeira tem a derivada segunda. Né? Deixa eu olhar essa regrinha aqui. Coeficiente da derivada segunda, que é esse aqui, tem a derivada ao quadrado. Né? Soma dos três termos. O coeficiente da derivada primeira tem a derivada segunda. Soma dos três termos. Né? E tem mais uma derivada no tempo, que é algo parecido. No fim, juntando tudo, certo? Dá... Só um minutinho. Comento, né? Juntando tudo, certo? Dá essa equação aqui, já com a função do tempo. Ou seja, tem quadrados, coeficiente de... Tem dois termos, né? D2F dw2 tem uma combinação de derivadas aqui. Tá? E df/dw tem uma combinação de derivadas segundas. Observe que essa equação aqui é idêntica à equação da onda, certo? Tá? Essa não, essa é diferente. Essa é soma de quadrados e derivadas combinado com a derivada no tempo. E isso aqui tem que ser zero. Então a nossa estratégia dessa equação é tentar ver sobre que condições isso aqui dá zero, né? Sobre que condições eu posso fazer essa função dar zero. Existem três situações em que isso pode ocorrer. Tá? Por exemplo, né, se f for constante, f é uma constante. Tá? A equação está satisfeita. Derivada segunda dá zero. Né? Se f de w for constante, então, isso aqui dá zero e isso aqui dá zero. Tá? Satisfeito. Só que f igual a constante não é onda, não é nada, é uma função constante, não é uma perturbação. Certo? E nem é fisicamente realizável. Né? Um campo elétrico é infinito, desculpe, um campo elétrico ou magnético que existe em todo o espaço não existe. Né? Que é constante sem variar. Né? Então, esse campo não existe. Não é fisicamente realizável. Né? A gente descobriu umas soluções dessa na eletrostática, na magnetostática, um plano infinito de carga dá uma constante em todo o espaço. Tá? Mas não existe esse plano infinito de carga. Não pode realizar, a energia seria infinita. Tá? Então a solução constante não é realizável, é apenas uma solução matemática
gente tem que analisar a situação. Uma outra possibilidade é F ter uma forma do tipo uma réplica de W, certo? Se F é uma réplica de W, a derivada segunda dá zero, tá? E a derivada primeira não dá zero. A derivada primeira dá A. Tá? Então, se você olhar para essa expressão aqui, a derivada segunda dá zero, corta esse termo. A derivada primeira não dá zero, então isso aqui tem que dar zero. Ora, F é uma réplica. Deixa eu ver. F é uma réplica de A. Tá? Tudo que a gente está dizendo é: bom, a derivada segunda de F dá zero, então o primeiro termo vai embora. A derivada primeira não é zero, então isso tem que dar zero. Ou seja, W tem que satisfazer a equação da onda. E F é uma réplica de W, então F também satisfaz. Então tudo que ele não está tendo nenhuma informação nova. Só está dizendo, bom, esse tipo de solução satisfaz a equação da onda. Okay? Eu gostaria de observar para vocês que há soluções para essa equação dessa forma. Por exemplo, dá um exemplo simples. Né? Se a função que a gente está procurando a solução for do tipo W igual a x, y, z, t, é uma função simples, né? Uma função que é produto das 4 variáveis. Tá? Essa função satisfaz a equação da onda, ou seja, F é uma réplica de W. Tá? Se F for dado por isso. Então a pergunta: F satisfaz a equação da onda? Bom, derivada W, né? Tem derivadas. Derivada segunda de W é zero, derivada dessas funções em relação a cada variável dá zero. D2 dx2 dá zero, certo? Ou seja, esse termo aqui dá zero. Esse termo aqui dá zero. Tá? E D2F dW2 também dá zero. Então, essa função aqui satisfaz esse tipo de situação, satisfaz a equação da onda. Certo? Mas não é onda e nem também é fisicamente realizável. Por quê? Porque essas funções crescem indefinidamente à medida que x tende para infinito. Certo? Cresce para sempre. Ilimitado. Não existe também um campo que aumente para sempre no infinito. Certo? Não existe. Então, a gente tem que saber filtrar o que é fisicamente realizável. Essa função satisfaz a equação da onda, mas não é onda e não é fisicamente realizável. Né? Função constante satisfaz, esse tipo de função satisfaz. Né? Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente vai para a última possibilidade, tá? Que é esse caso aqui. Esse último caso, a gente vai tentar descobrir sobre que condições, olhando aqui para a equação que a gente quer descobrir a forma, essa equação diferencial. Vou fechar isso aqui. Vamos olhar de novo, você que está procurando aqui. A gente chegou a essa conclusão. Com essa parametrização, nós temos o coeficiente da derivada segunda de W é esse aqui, o coeficiente da derivada primeira é esse aqui. Então eu quero saber sobre que condições, tendo isso diferente de zero, esse termo, e esse aqui também diferente de zero, eu posso zerar essa equação. Eu só vou poder zerar se eu fizer isso igual a zero, e também isso igual a zero. Certo? Isso igual a zero é a equação da onda tradicional. Tá? W satisfaz a equação da onda tradicional. Isso aqui igual a zero é um pouco diferente. Tá? Então, isso aqui igual a zero quer dizer, vamos botar aqui, é a soma dos quadrados das derivadas. Então, W tem uma restrição adicional. A soma dos quadrados das derivadas se combina de forma que isso aqui tem que dar menos 1 sobre C2. Aliás, mais, né? Ou seja, primeira condição, W satisfaz a equação da onda. A equação da onda é
Soma das derivadas segundas igual a 1 sobre C2 derivada segunda em relação ao tempo. Está aqui bem claro, certo? Equação original. Né? W tem que satisfazer a equação da onda. Primeira condição. Segunda condição, essa aí. Como é que ele resolve isso? Uma solução mais simples disso é admitir, né, que a derivada em relação a x seja uma constante. Chamar de A. Em relação a y também seja uma constante. A de B. Né? Vou botar aqui. Em relação a z, chamado de C maiúsculo. Tá? Em relação a t, para simplificar, uma constante, mas multiplicar por c, tá? Czinho. C vezes d. Ok? Se isso acontecer, se eu digo que como é que eu faço? Você observe, né? Se eu imponho isso aqui, que as derivadas primeiras são constantes, então a equação vai ser satisfeita se o quê, né? A2 mais B2 mais C2 igual a C2, D2 sobre C2, que dá D2. Então, se eu escolher as constantes tal, que elas se amarrem dessa forma. Então, se eu fizer isso, eu satisfaço a equação da onda. Ou seja, vamos recapitular. Eu parametrizo a função ψ igual a f de w. Tá? E w tem que satisfazer, além da equação da onda que eu falei, essa condição aqui. Aí eu consegui satisfazer a equação da onda. Tá? O que quer dizer isso aqui? Vamos observar agora o que quer dizer w. Isso aqui vai dar a forma de w, essas quatro equações. dw dx igual a A. Acabou o papel aqui. Vamos calcular, né? dw dx igual a, lembre-se que a w depende de 4 variáveis, né? Quer dizer que w é o quê? Uma função linear mais uma constante chamada de uma constante, mas que é uma função de outras variáveis, de y, z e t. Né? dw dx vai dar a e isso aqui dá zero, tá? Okay? Jogo na segunda, dw dy vai dar dg1 dw dy, que dá zero, né? Vai dar dg1 dy igual a b. Quem é que é g1? Integrando vai dar o quê? py mais uma outra função que não é de função y, de z e t. Eu jogo agora na, ou seja, w agora ax mais by mais d2, né? Jogo na última equação, dw dz igual a zero. Então, isso aqui dá zero, derivada em relação a z, vai dar dg2 dz igual a zero, não, igual a c, né? Integrando vai dar g2 igual a cz mais o g3 de quem? Só sobrou agora o tempo, né? Vai para a última. Na verdade, eu derivar isso porque o resto não deriva, vai dar dg3 dt, agora derivada total, porque g3 só depende de t, igual a c vezes d, então vai dar g3 igual a cd. C é minúsculo, tá? Professor da luz, mais uma constante. E aí tem a forma de W. Qual é a forma de W? AX mais BY mais CZ mais DT mais zero. Então o que a gente está descobrindo aqui? Qualquer função do tipo função em que o argumento é uma função linear das variáveis é a solução da equação da onda. E agora, isso aqui a gente vai ver agora, certo? Isso de fato
representa algo que se propaga. DT mais E. Ou seja, não é qualquer função, né? A função cujo argumento a função linear não. Esse tipo de função da teoria racional. Então, esse tipo de função tem um comportamento que é, como a gente vai ver. Agora lembre-se, né? Isso aqui não é à toa, certo? Observe que essa função D aí, só apagar aqui. Lembre-se que o D, né? O D, lembre-se que a coisa é assim, né? A2 mais B2 mais C2 igual a B2. Né? Acho que eu esqueci de botar o C. Aqui é DCT, viu, pessoal? Aqui eu botei um C fatorado, eu esqueci. Aqui tem um Czinho, né? Doutor da luz, tá? Então eu posso pegar o D e falar que D é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, certo? Então eu posso deixar o E lá. O E pode ser qualquer coisa, né? Não tem importância. Por exemplo, se ABCD é igual a zero, a função de uma constante, né? A função constante, mas a função constante realmente não teria significado fixo. Mas eu estou deixando aqui só por completeza. Tá? Essa constante, na realidade, não tem importância. Você teria aí psi igual a uma função, né? Lembre-se, psi é cada componente do campo. Qualquer campo tem que ter essa fórmula. Tá? Então, vou botar aqui na frente essa constante. Já tirando o D, né? Raiz quadrada vezes C, né? T mais A, X, mais BY, mais CZ, mais Z, né? Essa é a forma dessa função. Vou tentar interpretar agora. Né? Bom. Quando a forma uniforme. Vamos reescrever essa equação. Da seguinte forma, vai mudar o sinal dessas coisas aqui, pode mudar, eu posso botar menos A se eu quiser, certo? Ele não sabe o que são as constantes, pode botar A igual a menos A, B igual a menos B, fazer o que eu quiser, né? Posso fatorar isso aqui também, tá certo? Isso aqui eu posso escrever dessa forma aqui, chamar de F, né? A função na realidade é F, de DC, botar em evidência DC, isso aqui é o D, né? Para não ficar escrevendo o tempo todo, D vezes C, daí vai ficar isso em evidência, DC, esse aqui é o D, daí vai ficar assim, ó, T, e eu mudo o sinal dessas coisas aqui, vai ficar menos AX, ABY, mais CZ, sobre A2 mais B2 mais C2, e sem perda de generalidade, certo? Eu fiz o E igual a zero, né? Bota E igual a zero. Sabe que não vai nem vem, aí não dá nem informação. Você quer ver o jeito da função. Tá? Então, reescrever agora dessa forma vai ser fácil de interpretar. Vamos definir uns parâmetros, né? O X, A sobre D, isso aqui é D, tá? O Y, o AB sobre D. O Z igual a C sobre D. O que esse U tem de interessante? A soma dos quadrados dá quanto? A2 mais B2 mais C2 sobre D2. Vai dar 1. Tá? Vamos botar isso aqui, não tem importância também, isso aqui é um fator de escala, vamos chamar isso aqui de 1. Certo? Isso só está interpretando. Tem importância agora.
Ele quer saber a forma da função. Então, vamos criar essa função que satisfaz a equação da onda. Uma função que tem essa forma aqui. F de t menos o x vezes x, mais o y vezes y, mais o z vezes z. E vamos definir dois vetores. O vetor U, está faltando coisa aí, né? Está faltando um Czinho aqui, certo? Sobre C. Esqueci do C, tá? Deixa eu ver aqui. Eu venho esquecendo dele lá. Tem o C que eu fatorei, né? Aqui tem o Czinho, certo? Eu fatorei o DC, né? Então vamos definir o vetor unitário, o vetor U, porque tem módulo 1, como sendo um vetor que tem componentes o x, o y e o z. Para quem não está habituado a essa notação que eu uso, né? Esses vetores são vetores unitários nas direções x, y, z. Né? Aqui tem o vetor unitário 1, adimensional, não tem dimensão, módulo 1. E o vetor posição no espaço dimensional, que a gente chama de x maiúsculo. É o x mais y, a y, mais z a z. Então, essa função que a gente escolheu, esse tipo de escolha, na verdade, essa função é um tipo de escolha específica em que aqui é menos, né? Eu vou chamar ela de psi mais, a gente vai ver por que psi mais, certo? Depois tem outra solução que aqui seria mais, eu vou botar menos aqui. Sabendo essa, a gente vai entender a outra. Né? Então, observe, essa função psi mais, ela é da forma, satisfaz a equação da onda, é uma função do tipo f t menos o produto escalar, o x, sobre a velocidade da luz no vácuo. O escalar x vai dar o x vezes x mais o y vezes y mais o z vezes z. Né? Então a pergunta é o que é essa função. Tá? Uma função cujo argumento tem essa forma vetorial. Tá? Então a gente vai se perguntar, bom, qual é o lugar geométrico dos pontos em que f se mantém constante? Tá? Se eu faço isso aqui, num determinado instante de tempo, t igual a t1, eu vou me perguntar, bom, sob que condições, no instante de tempo, eu tiro uma foto, certo? Do evento, congelo, para o tempo, certo? Tiro uma foto, vejo a amplitude dessa onda, né? Em que lugar do espaço essa amplitude está constante? Em t igual a t1. Então eu vou fazer, bom, basta eu fazer isso uma constante, certo? Eu tenho que ter a condição t1 menos o escalar x sobre C, igual a constante, chamar de K, né? Tá? Então é uma relação entre parâmetros, né? Agora, como eu fixei tempo no tempo T1, agora a relação entre coordenadas. É uma equação de uma superfície. Uma relação entre x e y no espaço dimensional é algum tipo de superfície. Superfície é essa, basta ver, certo? Basta te reescrever aqui. O escalar x é igual a quem? T1 menos K vezes C. Ou seja, o produto escalar de U com X é constante. Está saindo ali, está imaginando. É? O produto escalar nesse tempo T1 é constante. Certo? Bom, se você pega, né, e desenha isso no espaço dimensional, você vai dar o quê? Qual é o lugar geométrico dos pontos? Dado um vetor U, tem uma constante qualquer. Tá? X são as coordenadas do espaço. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Dada a direção U, certo? U está nessa direção aqui. De
Digamos que é a origem do sistema tridimensional. Aqui talvez a posição, que pode ser qualquer coisa, de qualquer tamanho, de qualquer, apontando em qualquer direção. Qual é a condição que o produto escalar dos dois é constante? Que superfície é essa? É a superfície que é ortogonal a U. Todos esses vetores que terminam nessa superfície ortogonal a U têm o produto escalar x escalar U igual a constante. Porque x escalar U vai ser módulo de x cosseno do ângulo, mod θ, x, módulo de x dá x, módulo de U dá 1 vezes cosseno θ. Módulo de x cosseno θ é esse comprimentozinho aqui, chamar de W, certo? W não, W é Paulo, chamar de L, certo? Então, todos os vetores de posição que vão da origem até o ponto dessa superfície específica têm projeção igual a L. Então, x escalar U igual a constante é uma superfície ortogonal ao vetor U. Então, dado no espaço, basta pegar a superfície, cujo resultado é aquele valor de K lá, né? Todo escalar é aquela combinação. Então, eu descobri, a amplitude é constante num plano ortogonal. Certo? O campo elétrico ou magnético não varia nesse plano, é constante. Certo? Se eu vier daqui para cá, o campo varia, mas se eu sair andando dentro dessa superfície ortogonal, o campo não varia. Certo? Em que, suponha que eu evoluo o tempo, eu me pergunto agora, né? Se o tempo mudar para outro tempo, qual é o lugar geométrico dos pontos em que a amplitude do campo é a mesma? Certo? Então eu vou agora para T igual a T2. Então eu tenho, a equação é T2 menos U escalar x sobre C igual ao mesmo valor, ou seja, qual é o lugar geométrico, eu evoluo o tempo, qual é o lugar geométrico dos pontos, onde é que está essa superfície em que a amplitude é a mesma, igual ao mesmo K. Né? Antes eu tinha T1 menos U escalar x sobre C igual a K, agora T, agora evolui em tempo, mesmo valor de K, mesma amplitude. Onde é que está esse plano? Esse plano se moveu para onde? Para onde é que ele foi parar? Tá? Essa é a pergunta. Então vamos subtrair aqui, vai dar o quê? T2 menos T1, digamos que T2 é maior que T1, T2 menos T1 igual a desculpe, né? Isso aqui é o lugar geométrico x1, né? E aqui é outro lugar, certo? Então, são os vetores. Então, vai dar U escalar igual a U escalar vezes C, né? U escalar x2 menos x1. Tá? Nós sabemos que esse outro lugar aqui é um plano, certo? Como é que ele está relacionado ao plano anterior? Né? Tá? Ele se moveu como? Certo? Com que velocidade? Essa a gente quer saber. Né? Bom, isso aqui, se eu pego, né? Veja, x1 está aqui, certo? x2 está aqui em qualquer lugar. x2, x1. Tá? E U está em uma direção qualquer aqui, certo? Se eu pego x2 e x1 alinho na direção de U, ambos, a gente sabe que o lugar geométrico no tempo T2 também é um plano, certo? Se eu pego o x2 que termina no novo plano, o x1 que termina no novo plano, e alinho na direção de U, ou seja, ortogonal a cada plano, certo? Então eu tenho que x2 menos x1 é um comprimento, né? Chamado de ΔL, vezes U. ΔL vezes vetor U. Né? Então isso aqui vai dar C. ΔL vezes U escalar U vai dar ΔL sobre T2 menos T1 dá um ΔT. O que quer dizer isso? Né? O plano se moveu ao longo da direção de U com velocidade C. A situação é essa aqui, ó. Aqui está no espaço dimensional, tá? Lugar geométrico dos pontos de T igual a T1 dá esse plano ortogonal ao vetor U. O U está aqui, usando aqui, certo?
Então, todos os pontos x1 estão nesse plano. Então, eu evoluo o tempo, daí eu obtenho o resultado do tempo t2, que dá esse plano no lugar. Certo? Daí está o vetor x2 menos x1, esse vetor vermelho. Se eu alinho os dois na direção de U, tem essa distância mínima. Quer dizer que esse plano veio daqui para cá com velocidade, é colocado V, que é a velocidade c, que é a velocidade da luz. Certo? Então, o que representa essa perturbação? Certo? Essa perturbação se move no espaço ao longo da direção de U com velocidade igual à velocidade da luz, né? E a frente de onda, chamada de onda, é um plano. Nesse plano, a amplitude do campo, qualquer que seja ele, E ou H, né, é constante. Frente de onda é aquele lugar geométrico em que a amplitude é mais ou menos constante. Né? A onda plana não é constante. Outras ondas dá, por exemplo, a função gaussiana, um feixe de laser que vocês olham, aquele spot bem brilhante. Se você olhar e ver a distribuição bidimensional daquela distribuição de luz, é a função gaussiana. Tá? Só que cai, tá? Tanto é que é clara e depois escura. Você vê uma bola. Certo? Mas a frente de onda é mais ou menos constante perto do centro da gaussiana. Certo? Então a onda se propaga assim com a frente de onda, que é uma distribuição de luz gaussiana, que é outro sistema de coordenadas. Né? A única onda assim, perfeita, que também não é realizável, é essa onda plana aqui que está mostrando. Né? Ela é um harmônico, certo? Ela é a função perfeita que é usada, por exemplo, em expansão de Fourier. Né? Funções seno e cosseno, né? São funções perfeitas. Elas não existem fisicamente. É uma função que é seno de t para todo t, menos infinito, mais infinito, não existe. Né? Mas elas são usadas para você decompor funções. Certo? Essas ondas planas, que são ondas que são perfeitas, certo? Elas são usadas para decompor funções também. Certo? Uma dúvida aí, pessoal? Então a gente mostrou o quê? Que no sistema de coordenadas cartesianas, a solução mais simples que tem é a solução de uma onda plana, né? Onda plana uniforme. Por exemplo, a onda que é emitida lá na antena de TV, lá não sei aonde, ela sai esférica, a gente vai ver isso no capítulo 11. Né? Mas quando chega aqui, a esfera tem um raio tão grande que é praticamente uma superfície plana para frente de onda. Então, ondas planas são boas aproximações em muitas situações. Né? Muito bem. Então, por enquanto, a gente só mostrou a forma geral da equação da onda, né? Deixa eu sumarizar aqui. Tá? Bom, em resumo, né? Observações para a gente guardar aqui. Certo? Conjunto de pontos em que a função psi mais é constante é um plano perpendicular ao vetor U. Eles perguntam, bom, esse vetor, qual é o valor que ele tem, né? Pareceu semanalmente. Bom, daí você imagina assim, se eu tenho um laser e aponto para cá, tem um feixe retilíneo que sai, né? Então essa seria a direção de U. Se eu botar para cá, a direção de U está para cá. Tá? Então, da antena que está lá longe, certo? Até aqui, o vetor U mais ou menos é o vetor que está lá nessa direção horizontal para a Terra. Então, U é definido, depende do emissor, né? E como é que ele emite a radiação? Para cá, ou então em todas as direções? Onda esférica, então vai para tem U em várias direções. Tá? Nessa direção, a onda se comporta assim. Onda plana, se está apontando a direção, você define o U. Então, U define essa direção, a direcionalidade depende do emissor, né? Que emite a onda. Tá? Observe também que eu obtive uma solução psi mais, né? Em que a função psi mais tem essa forma, certo? Psi mais, a gente acabou de fazer. É uma função do tipo f de t menos, né? O escalar x sobre c, né? Essa função se propaga no sentido de U. Tá? A onda plana se propaga no sentido de U. A função psi menos, que eu construiria, né, uma segunda solução, equação de segunda ordem tem duas soluções. Essa é uma, a outra solução. Tá?
mais o escalastro sobre V, sobre C, né? Seria uma onda que se propagaria no sentido de menos 1, né? Dado a outra solução. Se eu faço uma perturbação aqui, eu vai em todas as direções. Se fosse unidimensional, ele ia para os dois lados. As duas soluções. Então, em resumo, né? Essa função é a que a gente acabou de falar. O plano se move com velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo. Ele está no vácuo, né? E essa forma é denominada onda plana uniforme, pois a frente de onda corresponde ao plano perpendicular à direção de propagação. Nesse plano, a função de onda tem amplitude constante, quer dizer, uniforme. Onda plana uniforme. A frente de onda é plano e no plano a amplitude é constante. Tá? Ok? Bom, a gente não fez nada até agora, assim, em termos de formas mais explícitas do campo, porque a gente não sabe como a perturbação que cria o campo, ela varia no tempo, certo? É interessante a gente ver em cada frequência, né? Tá dada a frequência, bem definida, uma variação harmônica no tempo, qual seria a forma da perturbação? Como é que a onda plana se comporta, certo? Então a gente vai definir aqui alguns parâmetros, né? A gente pode, você sabe que a gente pode sintetizar qualquer função do tempo como uma combinação de harmônicos, né? Em frequências diferentes, né? Decomposição em série ou em transformar de Fourier de uma função, vocês sabem muito bem disso, certo? Então, se você analisa a resposta em cada frequência e depois junta todas a resposta, você tem a resposta do sistema como todo. Essa é a ideia. Então a gente analisa uma frequência apenas e vê como, por exemplo, a matéria responde em frequências diferentes, né? O comportamento muda em cada frequência. Tá? Então a gente vai definir, né? Vou admitir que as funções, ou seja, admita, por exemplo, né? Eu não comentei muito, mas sabendo a solução de cada componente, né, do vetor, que é o que eu acabei de fazer, eu sei a solução para o vetor como um todo. Né? Bom, então admite o seguinte, né? Regime harmônico. Vamos admitir que cada componente, certo? Ou o vetor como um todo, tenha essa forma aqui. Ó. A gente sabe que ele varia, certo? No tempo com a frequência ômega. Então, vamos chamar isso a parte real de um fasor. A gente vai usar fasores complexos. Essa função agora é reta, né? Isso aqui é redondo, função do tempo. O reto só depende de x. Por exemplo, se f for real, né, a função f seria nada mais nada menos do que f cosseno de ωt. Se f tem um defasamento de π sobre 2, isso aqui muda para seno de ωt. Mas não importa. O que importa é que as coisas variam no tempo de uma forma conhecida, com a frequência ômega. Né? Vamos entender bem o nome das coisas. Ômega é chamada a frequência angular temporal, tá? Porque é no tempo. Essa é a parte temporal. E tem frequência angular espacial também. Tá? As coisas não só oscilam no tempo, mas no espaço também. Temporal. Tá? Quer dizer que essas funções, né? Só lembrando, né? A função exponencial de j ômega t, né? Cosseno mais j seno, né? Vocês sabem disso aqui, né? Complexo unidade que dá menos aqui é só mudar o sinal aqui, certo? As propriedades. Cosseno e seno pode ser espécie em termos dessas funções, né? Bom, mas é importante perceber
Observe o seguinte, olha para essa função aqui, a gente sabe que isso aqui se repete a cada 2π radianos, né? Então a gente pode olhar aqui a distribuição dessa função no tempo, só para cá, vamos só dar uma olhadinha, né? Não tenho, né? Não tenho cursor aqui. Observe que a distância entre máximos e entre mínimos é um período, né? Um período é 2π sobre ômega, né? Porque ômega t dá 2π. Então, variação de 2π no argumento ômega t, a cada variação de 2π, né? Se t' igual a t mais 2π sobre ômega, né? Essas funções se repetem, né? Ômega t' é igual a ômega t mais 2π. Né? Então, as funções constantes se repetem, a periodicidade é 2π. Né? Então, o período, que é esse incremento t aqui, é 2π sobre ômega. Né? Tem um outro parâmetro. Então, veja, frequência angular temporal. Isso aqui é o quê? Medido em radianos, que é adimensional, na verdade. É segunda menos 1, mas é radianos, é para lembrar que é frequência angular, né? A cada 2π radianos a função se repete. Isso quer dizer, frequência angular. Tem a frequência também, a frequência temporal, que é racionalizando 2π aqui, 2πf. Né? Então, f é o número de ciclos, o número de 2πs. Né? Então, se f igual a 10, são 10 vezes 2π. Quer dizer, 10 ciclos por segundo. Tá? Então, f é a frequência que não é angular, frequência temporal. É a frequência f, que chama de frequência temporal. Né? Ou seja, quantos máximos da função sendo passados? Tantos máximos. Em quanto tempo? Em tanto tempo. Então, dá tantos ciclos por segundo, tantos máximos por segundo, ou tantos mínimos por segundo. Né? Quantas voltas se deu, tá? Então, F é medido nessa. E ciclos por segundo é a unidade Hertz. Certo? Não confundir com radiano por segundo. Então, F é medido em Hertz. O Hertz é o ciclo por segundo, CPS. Tá? Kilohertz, megahertz, gigahertz, você vai estar as frequências em ciclo por segundo. Então, é bom saber distinguir essas coisas, né? A gente vai ter frequência espacial também, então depois a gente vai falar sobre isso. Né? Tá? Então, observe, né? Então, a gente vai escrever um campo dessa forma. Posso escrever aqui? Dessa forma, né? E isso aqui, quem vai dizer a forma exata é esse valor complexo f de x. Né? E eu posso calcular também, alternativamente, usando essa fórmulazinha aqui. Né? A parte real é a soma da função mais o complexo conjugado dividido por 2. O conjugado é o conjugado de f vezes exponencial de menos j ômega t. Né? Certo? E com isso, né, qualquer vetor que aparece nas equações de Maxwell, agora voltando às equações de Maxwell geral, certo? Só para lembrar, a gente vai ter uma forma específica. Né? Se eu pego agora rotacional de E, né, por exemplo, igual a menos dp dt, né? Se eu faço essa regrinha E igual a real, né, ou 1/2, né, de E mais E conjugado, observe a diferença de notação agora, né? Aqui é reto, é a função só de x, tá? É um fator complexo. Ele não é uma coisa física. Eu só vou descobrir a coisa física quando eu vou voltar para o tempo e determinar o E redondo. Tá? Coisas que têm significado físico são as coisas redondas, as grandezas redondas. Essas retas são representações matemáticas. Tá? Então, se eu jogo isso nessa equação, eu vou obter, então, rotacional de E
mais o complexo conjugado, né, sobre 2. Derivada no tempo de B é multiplicar por J ômega, tá? Quando eu boto B aqui, derivada no tempo vai ser J ômega. Vai ser igual a menos J ômega B mais complexo conjugado. Então, para satisfazer a equação, basta que eu satisfaça isso igual a isso. Porque se eu satisfaço isso, o complexo conjugado está automaticamente satisfeito. Então, eu elimino o tempo, tá? E fica uma equação agora no regime harmônico. A equação correspondente para campos harmônicos é rotacional do fasor complexo E menos J ômega B. Tudo que eu fiz foi fazer DDT se transformar em J ômega. Essa é a regra que a gente vai ter os campos. Né? Então, como é que ficam as equações de Maxwell no regime harmônico? Basta fazer essa regrinha. E agora não tenho mais variação no tempo. Agora tenho relação entre derivadas no espaço. Né? Fazendo isso para todo mundo, eu tenho agora, só para mostrar como é que fica a equação da onda, as equações de Maxwell, né? Ficam desse jeito aqui, com fonte, tá? Rho é igual a parte real do Rho reto exponencial de J ômega t. Né? É parecido, um Rho diferente aqui. O outro Rho é meio deitado, se vocês forem observar. Então, essa é a equação do regime fasorial. Tá? São as equações de Maxwell. E você volta, né, com essas relações constitutivas. Tá? Tá claro, pessoal? Está no regime fasorial, no regime harmônico. Não tem mais derivada no tempo. Acabou de derivada no tempo, é tudo derivado no espaço. Eu já sei como as funções variam no tempo, a priori. Eu não preciso descobrir. Eu só não sei como elas variam no espaço. E essa é a aula de descobrir. Né? Só para complementar, é bom vocês observarem direitinho, né? Como é que é um vetor, né, complexo. Tá? O vetor complexo no sistema de coordenadas que os vetores unitários são A1, A2 e A3, é algo dessa forma, né? Componente X é uma componente 1, módulo dele, fase, módulo, fase. Tá? Outra coisa, a magnitude, o módulo de um vetor, não é ele escalar ele mesmo, é ele escalar o complexo dele. Tá? Né? Se você fizer ele escalar ele mesmo, o produto de G escalar G dá um número complexo. Dá um parâmetro complexo. Você extrair magnitude tem que ser G escalar G conjugado. Tá? Outras coisas importantes, quando se trabalha com fasores, né, é uma coisa que vai precisar. Calcular o valor médio do produto das grandezas. Como está aqui, por exemplo. Por exemplo, eu tenho a grandeza vetor F, né? E isso aqui no tempo, tá? O vetor G, tá? Eu vou precisar muitas vezes calcular qual é o valor médio do produto escalar dessas duas grandezas. O valor médio é num ciclo, qual é o valor médio do produto? Por exemplo, escalar, né? Ou, por exemplo, qual é o valor médio do produto vetorial? Eu ia poder querer calcular isso, tá? Isso, por definição, seria a média num ciclo, né? Por exemplo, o valor médio no tempo é 1 sobre o período integral num período de F escalar G, né? dt. Se pega as pessoas para FG, né? F é igual a 1 meio F exponencial de J ômega t mais conjugado, G da mesma forma, né? Se eu faço o produto das duas coisas, eu vou ter vários termos aqui, né, misturados. F escalar G
Podia ser F vetorial G também, né? Escalar. Vai dar FG, dá 1/4, né? De FG. Exponencial de 2 ômega J vezes 2 ômega T. Aqui vai dar um FG conjugado. Bom, tem outro termo, mais um complexo conjugado disso, né? Tá? Mais outro termo vai ser mais 1/4 FG conjugado mais o complexo conjugado. Observe que nesse produto cruzado a função temporal vai embora. Tá? J ômega T com menos J ômega T dá exponencial de 0 que dá 1. E aqui também. Tá? Então esse produto escalado é isso aí. Se eu integro num período, o período é 2π sobre ômega. Né? Num período, certo? Se eu integro isso aqui, vou pegar o seguinte dt, de 0 a um período, tá? A integral disso aqui é a função cosseno de 2 ômega t e a função seno de 2 ômega t. Tá? No período, a integral dessas funções dá 0. Essas funções têm média 0 no período. Então, isso aqui dá 0, e o conjugado também. Isso aqui não depende do tempo. Isso aqui vai dar o tempo vezes T, FG, conjugado, mais complexo conjugado. Tá? Então, o que é o valor médio, né, de F escalar de G? Tá? Bom, 1 sobre T, né, que eu quero calcular, tá certo? Essa média aqui. Isso aqui dá 1 sobre T, né? Isso aqui é 1 sobre T. 1 sobre T vezes T, que cancela, vai dar 1/4 de 2 vezes a parte real de F G conjugado. Né? Então, o valor médio do produto FG no tempo, no ciclo, né? Tá? 1/2 da parte real. Essa é a regrinha, certo? Vocês têm que lembrar. 1/2 da parte real da parte real de 1/2 do produto das grandezas, uma conjugada da outra. Certo? Mesma coisa do produto vetorial, né? Valor médio do produto vetorial das grandezas é a parte real de 1/2 F vetorial G conjugado. Isso se aplica também para grandezas escalares, né? O valor médio de duas grandezas chamado de Psi1, né? Redondo. Eu quero fazer Psi1, Psi2, duas funções escalares. É o quê? Parte real de quem? 1/2 do fasor Psi1 reto, né? Psi2 conjugado. Lembre-se, né? Esse aqui, que é mais arredondado, é a parte real disso, exponencial de J ômega T. Tá? Então é assim que calcula. Tá? A regra. Tá? Ok? Uma dúvida aí, pessoal? Vai parar por aqui. Daí, na próxima aula, a gente vai ver como é que é a potência eletromagnética, né? Tem um point, né? Um harmônico. Tem uma aula para vocês. Alguma pergunta? Né? Você tem final do exercício? Final do capítulo 7 tem. Fazer.